Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a essa nossa aula de Biologia no Enem. Aqui revisaremos conceitos fundamentais para se obter um bom rendimento na seção de Biologia da prova de Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor João Ravelli e estou com vocês nessa jornada. E nessa aula abordaremos o assunto de teorias da evolução no Enem. Essa questão do Enem de 2009, a questão diz o seguinte: os anfíbios são animais que apresentam dependência de um ambiente úmido ou aquático. Nos anfíbios, a pele é de fundamental importância para a maioria das atividades vitais. Apresenta glândulas de muco para conservar-se úmida, favorecendo as trocas gasosas, e também pode apresentar glândulas de veneno contra micro-organismos e predadores. Vamos para a parte teórica. Vamos relembrar um pouquinho sobre os teóricos da evolução. O primeiro que nós temos aqui é o Jean-Baptiste Lamarck, que acreditava na lei do uso e desuso, a transmissão de características adquiridas pelo uso ou desuso aos descendentes. Então, Lamarck, ao observar essa ave aqui, o tuiuiu, acreditava que, de tanto ele se esforçar para entrar na água cada vez mais profunda para pescar, ele acabava esticando bastante as pernas, então ia adquirindo cada vez pernas maiores, e aí essa característica ele ia passando para os descendentes dele. Mas aí, um tempinho depois, veio um cara chamado Charles Darwin, que propôs a seleção natural, em que a natureza seleciona entre as formas existentes e não cria formas para escolher. Então, Charles Darwin, olhando para essa mesma ave, ele chegava à conclusão de que na população existiam organismos que tinham as patas mais compridas, e esses que tinham as patas mais compridas conseguiam pescar em áreas mais profundas, tinham como obter, mais peixes, logo tinham um potencial nutritivo melhor e deixavam mais descendentes para as próximas gerações, essa característica sendo preservada. E aí nós temos com Charles Darwin também o conceito de seleção artificial, que consiste basicamente na domesticação de animais e plantas, que resulta na seleção de características de interesse. Mas não podemos deixar de lado também a contribuição de Alfred Russel Wallace, que colaborou com Darwin, compartilhando algumas de suas observações feitas em viagem à América do Sul, e ao arquipélago malaio, atualmente Malásia e Indonésia. Revisar alguns conceitos de irradiação adaptativa ou divergência evolutiva, processo que resulta da seleção de variações de características que permitem a sobrevivência em ambientes distintos. O conceito de evolução convergente ocorre quando organismos de grupos distantes evolutivamente apresentam características parecidas por efeitos de seleção para condições de vida similares, e o conceito de coevolução refere-se ao conjunto de processos pelos quais duas ou mais espécies evoluem simultaneamente em resposta a pressões seletivas exercidas pela outra. Então, nós temos aqui o exemplo de irradiação adaptativa das aves, os tentilhões, que foram observados por Darwin, e que, pela disponibilidade de alimento, cada um acabou desenvolvendo, foram selecionados formatos de bico bastante diferentes, para insetos e para sementes, E aí tinha uma população ancestral comum que tinham o início dessas variações, e aí eles foram sofrendo essa irradiação adaptativa, e cada grupo, desenvolveu características bem marcantes quanto ao formato do bico. O exemplo de evolução convergente, nós temos para esses dois organismos, a cobra de duas cabeças, as anfisbenhas, e as cecílias, que são muito parecidas e que têm hábitos comuns, rastejam, fazem tocas, mas são muito distantes evolutivamente. E a coevolução nós temos no caso de polinizador e planta, que desenvolve características exclusivas para aquele polinizador. Então, voltando à questão,
Os anfíbios são animais que apresentam dependência de um ambiente úmido ou aquático. Nos anfíbios, a pele é de fundamental importância para a maioria das atividades vitais. Vamos destacar essa frase. Apresenta glândulas de muco para conservar-se úmida, favorecendo trocas gasosas, e também pode apresentar glândulas de veneno contra micro-organismos e predadores. Vamos marcar também essa frase. Segundo a teoria evolutiva de Darwin, essas características dos anfíbios representam a lei do uso e desuso? Não. Essa era uma teoria de Lamarck. Atrofia do pulmão devido ao uso contínuo da pele? Uso, desuso? Lamarck. Transmissão de caracteres adquiridos aos descendentes? Lamarck. Futura extinção destes organismos, pois estão mal adaptados? Não tem nada que aponte isso no texto. E o item é seleção de adaptações em função do meio ambiente em que vivem. Então, marca corretamente essa questão. O item é. Essa questão é do Enem de 2009. Na nossa lista de exercício, ela é a questão de número 1. Próxima questão, do Enem de 2010. Na nossa lista, é a questão de número 6. Experimentos realizados no século XX demonstram que hormônios femininos e mediadores químicos atuam no comportamento materno de determinados animais, como cachorros, gatos e ratos, reduzindo o medo e a ansiedade, o que proporciona maior habilidade de orientação espacial. Por esta razão, as fêmeas desses animais abandonam a prole momentaneamente a fim de encontrar alimentos, o que ocorre com facilidade e rapidez. Ainda são capazes de encontrar rapidamente o caminho de volta para proteger os seus filhos. Considerando a situação descrita sob o ponto de vista da hereditariedade e da evolução biológica, o comportamento materno decorrente da ação das substâncias citadas é a transmissão de geração a geração, sendo que indivíduos portadores dessas características terão mais chances de sobreviver e deixar descendentes com as mesmas características. Portanto, já de cara, o item A responde à nossa questão. Vamos ver por que os demais itens não responderiam adequadamente a essa questão. O item B fala assim: transmitido em intervalos de gerações, alternando descendentes machos e fêmeas, ou seja, em uma geração recebem características apenas os machos e na outra geração apenas as fêmeas. Não foi isso que foi dito no texto. O item C, determinado pela ação direta do ambiente sobre a fêmea quando ela está no período gestacional. Portanto, todos os descendentes receberão as características? Não. Determinado pelas fêmeas, na medida em que elas transmitem o material genético necessário à produção de hormônios e dos mediadores químicos para sua prole de fêmeas durante o período gestacional. Não tem nada na questão que aponte que é só fêmea que transmite para fêmea e essa questão puramente genética. Ele fala sobre hereditariedade e evolução. Então aqui esse item ele fala exclusivamente da hereditariedade, fatores genéticos, mas deixa de lado um pouco a parte da evolução biológica. O item é determinado após a fecundação, pois os espermatozoides dos machos transmitem as características para a prole e ao nascerem os indivíduos são selecionados pela ação do ambiente? Não. Então, realmente o item A responde corretamente a nossa questão. Questão seguinte, do Enem de 2010, na nossa lista de exercício, é a questão 5. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de patas, corpo anelado que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns casos, a ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que, lembrando, Lamarck é a lei do uso e desuso. O item A. As características citadas no texto foram originadas pela seleção natural? Seleção natural refere-se a Darwin. B. A ausência de olhos teria sido causada
pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso-desuso? Vamos dar sequência. C. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes? Não. D. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitidas aos descendentes? É meio estranho. O item é: as características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se encontram. Adaptação é um pouco de Darwin, né? Então, nós temos que o item B responde corretamente a essa questão, que diz que a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso-desuso, que é o que se refere Lamarck. Certo? Próxima questão, Enem de 2016, e na lista é a questão de número 20. Darwin, em viagem a Ilhas Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta que uma ideia comum às teorias da evolução proposta por Darwin e por Lamarck refere-se à interação entre os organismos e seus ambientes, que é denominada de mutação? Não. Adaptação? Talvez. Seleção natural? É exclusivamente de Darwin. Recombinação gênica, variabilidade gênica. Na época eles nem tinham esse conhecimento bem definido. Então, realmente responde corretamente a nossa questão, o item B, que fala que tinha em comum Darwin e Lamarck as adaptações. Certo? Então, essa foi nossa aula de hoje. Bons estudos, boa prova. E não esqueça de acessar o blog para pegar as questões com gabarito só de evolução. Obrigado e até a próxima.